Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 57. Então, nesse pequeno texto, Jesus nos mostra 3 tipos de comportamento em relação a como segui-lo. Biblicamente, só existe uma forma de seguir Jesus, mas vivemos tempos estranhos, irmãos, onde tudo é relativizado, onde cada um tem seu próprio critério, cada um acha a sua forma de fazer as coisas, mas é bom que nós temos a Bíblia, que é a nossa regra de fé e conduta, e nós vamos por ela. É o que ela diz que importa. Nós temos o comportamento do religioso. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, um certo homem lhe disse: Senhor, eu desejo te seguir para onde quer que tu fores. E Jesus lhe disse: as raposas têm tocas, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Segundo Mateus capítulo 8, verso 19, este homem era um escriba. Os escribas judeus eram também doutores e mestres da lei. Além de copiar os textos sagrados, eles se dedicavam à interpretação e à aplicação da lei de Moisés. Eles eram parecidos com os nossos professores de teologia hoje. Os escribas ensinavam a lei e sua interpretação aos outros judeus e eram muito respeitados pelo seu conhecimento. Seria natural que Jesus quisesse uma pessoa como essa no seu time. E aqui vemos Jesus mostrando a este homem que, mesmo sendo um professor, e mesmo sendo um religioso, um cumpridor da lei, um praticante da lei, tá? Ele não estava pronto para segui-lo. Jesus estava passando em uma aldeia samaritana, se aproximando dela. E como já era tarde, Jesus envia alguns dos seus discípulos para arrumarem hospedaria para ele e para os demais discípulos. Os samaritanos, como não se davam bem com os judeus, não permitiram que Jesus se hospedasse ali. E eles rejeitaram Jesus. Não, aqui você não vai dormir, procura outro lugar. Qual é a ligação que tem aqui, irmãos? No capítulo 9, onde nós lemos, diz: e indo ele pelo caminho, um homem apareceu. Exatamente nesse momento em que Jesus tinha enfrentado essa rejeição. Esse escriba aparece no caminho de Jesus. Senhor, eu vou te seguir por onde o Senhor quiser. Eu vou estar contigo. Mas Jesus conhecia o coração desse homem. Falou: você não está pronto para me seguir, porque você não pode suportar a rejeição. O cristão verdadeiro que quer seguir a Bíblia e que, como Jesus, está com a sua face voltada para Jerusalém, no nosso caso, nossa face está voltada para Jerusalém celestial, seremos rejeitados. Mas vamos para o segundo comportamento. É o comportamento dos desinteressados. E isso está lá no verso 59 e 60 do texto que nós lemos. E ele disse a outro: segue-me. Mas ele disse: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar o meu pai. Jesus lhe disse: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas vai tu e prega o reino de Deus. Esse camarada aqui estava em torno de Jesus, estava ao derredor dele. Ele orbitava em torno de Jesus, ele acompanhava Jesus. Mas Jesus não estava no coração dele. O texto diz assim, ele diz para Jesus: Senhor, deixa eu primeiro sepultar o meu pai, enterrar meu pai. Na realidade, o pai dele não estava morto, todos sabem disso. Jesus chega para ele e diz assim: você precisa priorizar na tua vida o reino de Deus. Você não está priorizando o reino de Deus, você está perto de mim, você está me rodeando. Para onde eu olho, eu vejo você. Você está me acompanhando, mas você não me segue. E muitos de nós estamos orbitando em torno do Evangelho. Nós não seguimos Jesus. Nós não estamos um pouco importando com a prioridade dele na nossa vida. Você está aqui ao meu lado. Se quer continuar comigo, para você me seguir, não fique orbitando em torno das coisas que eu te falo. Tome uma decisão. Faça a coisa certa. Torne-se um discípulo. Então esse cara, ele deseja as bênçãos de Deus para os seus projetos, mas não se importa
com as prioridades que ele estabelece. Mas existe o terceiro personagem e último, que é o desistente. Um terceiro comportamento também, irmãos, que entristeceu o nosso coração, e está no verso 61 e 62. Leiam comigo. E o outro também disse, Senhor, eu desejo, e o outro também lhe disse, Senhor, eu desejo te seguir, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Perceberam? Todo mundo tem uma desculpa. E Jesus lhe disse, nenhum homem, prestem atenção no que Jesus responde a esse homem, nenhum homem, tendo posto a mão no arado e olhando para trás, é apto para o reino de Deus. Esse cara seguia Jesus. Esse cara era um dos trabalhadores. Era um que estava desenvolvendo projetos. Era um que estava cooperando com a obra. Mas chegou um determinado momento, ele se cansou e pensou em desistir. Aí você fala, Cleito, espera aí, onde está isso no texto? Mostra no texto. Mostro, versículo 62. Olha lá. E Jesus lhe disse, nenhum homem tendo posto a mão aonde? O cara já estava com a mão no arado. Ele já estava com a mão no arado, irmãos. Por que Jesus ia falar isso para uma pessoa que não estivesse com a mão no arado? Ele já estava com a mão no arado. Aí Jesus fala para ele assim, tu está pensando em desistir? Tu está deixando de desanimar? Tu está deixando o seu coração se encher de fraqueza? Eu quero dizer para você que aquele que olha para trás, depois de ter começado, não é apto para o reino de Deus. Jesus está dizendo para essa pessoa que a desistência o impedirá de participar do reino de Deus. E aqui, queridos, nós temos Mateus 24, versículo 13, que diz assim, mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. É o que permanecer. A nossa salvação está vinculada diretamente à nossa permanência em Cristo. Desistência para o cristão, desânimo para o cristão é mortal. Perdão, Hebreus capítulo 10, a partir do verso 35, nós lemos assim, não lances fora a vossa confiança, a qual tem uma grande recompensa. Olha como é que essa parte do texto começa. Ele está pedindo, não jogue fora a sua confiança, não desista, não desanime, porque tem uma grande recompensa se você perseverar, se você ficar firme naquilo que Jesus propôs no teu coração. E o texto continua, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ora, o justo viverá pela fé, mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. Que coisa mais clara do que isso? Aqueles que não permanecem em Cristo, aqueles que o deixam, que desistem, a palavra de Deus está dizendo que Deus não tem prazer numa pessoa assim. E ele fecha com o 39 maravilhoso, que diz assim, nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição. Recuar é perdição, irmãos. É que a palavra de Deus está falando, não sou eu. Mas daqueles que creem para a salvação da alma. Qual a conclusão que nós chegamos, querido, com esta reflexão? Jesus não nos induz ao erro. Nunca ele fez isso. Jesus sempre foi muito claro conosco. O Evangelho, ele é claro. Não tem como você ser enganado pelo Evangelho. O que acontece hoje em dia é que este Evangelho está sendo deturpado. Ele não está sendo pregado conforme a própria palavra nos ensina como pregar. É só repetir o que Jesus ensina.